Meu nome é Leonor Duarte, tenho 29 anos e, até pouco tempo atrás, minha vida era previsível como as linhas de um projeto arquitetônico, tudo no lugar, cada traço calculado. Pelo menos era assim, até que um casamento cancelado e um silêncio ensurdecedor me trouxeram até aqui, ao interior de Portugal, mais especificamente, à vila de Santa Eulália, em Évora. Cheguei sozinha, dirigindo por uma estrada de terra cercada por oliveiras antigas e pedras que pareciam guardiãs do tempo. No alto da colina, erguia-se a estrutura imponente do Castelo Vale do Prado, ou o que restava dele. Era o tipo de construção que você só vê em fotos amareladas ou nos livros de história, pedras gastas pelo vento, janelas cobertas por eras, portões que rangem como se ainda quisessem falar. Minha missão era clara: fazer um levantamento estrutural para um projeto de restauração. Mas, no fundo, eu queria mais. Queria silêncio. Distância. Um lugar onde ninguém me conhecesse. Onde eu não fosse a noiva abandonada no altar. E, até aquele momento, parecia que eu havia conseguido. Ao estacionar o carro diante do portão enferrujado, peguei minha prancheta e a lanterna. A porta principal rangeu quando empurrei com o ombro, revelando um grande salão coberto de poeira e sombra. Meus passos ecoavam pelo chão de pedra, e o ar ali dentro era denso, quase sagrado. Uma tapeçaria rasgada balançava suavemente com o vento que entrava por uma janela quebrada. Comecei a caminhar devagar, anotando detalhes, quando algo me fez parar. Um som suave, como o arrastar de tecido, ou um sussurro. Virei lentamente em direção ao antigo salão de banquetes. Uma mesa de carvalho maciço, marcada pelo tempo, ocupava o centro. Aproximei-me com cuidado, os olhos atentos. Foi quando vi um movimento debaixo da mesa. Agachei lentamente, prendi a respiração, e vi 3 pares de olhos me observando no escuro. Congelamos, eu e eles. Um menino, talvez de 6 anos, com os cabelos castanhos bagunçados, me encarava com firmeza, como se estivesse pronto para fugir ou atacar. Ao lado dele, uma garotinha mais nova se encolhia, com os braços ao redor dos joelhos. O terceiro, um bebê de talvez 2 anos, se agarrava ao mais velho. Oi, minha voz saiu baixa, quase como se eu falasse com um animal ferido. Tá tudo bem. Eu não vou machucar vocês. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. Silêncio e olhos assustados. Levantei lentamente, abri minha mochila e tirei uma garrafa de água e uma barra de cereal. Coloquei tudo no chão, perto da mesa, e recuei alguns passos. O mais velho hesitou, mas depois de alguns segundos se arrastou para frente e pegou a água. Bebeu com pressa, mas sem deixar de me vigiar. A menina olhava para ele antes de imitá-lo, e o pequeno apenas começou a chorar baixinho. Meu coração apertou. Como aquelas crianças tinham parado ali? Onde estavam os pais? O que faziam sozinhas em um castelo abandonado? Fiquei com elas até o sol começar a descer atrás das colinas. Não tive coragem de ir embora e deixá-las sozinhas. A menina acabou cochilando, encostada no canto da parede. O menino, que depois descobri se chamar Martim, permaneceu em silêncio, sentado de frente para mim. E o pequeno, Guilherme, dormiu no meu colo. Foi nessa noite, já quase adormecendo num velho tapete empoeirado, que ouvi uma palavra. Não vinda deles, mas como se soprada pelo vento entre as janelas quebradas. Salvador. Abri os olhos, tentando entender se tinha sonhado. Mas o nome ecoou dentro de mim como um sinal. Como se o castelo estivesse tentando me contar algo. E naquela noite, ali sentada no chão frio de um salão esquecido pelo tempo, eu soube, minha vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, acordei com a luz tímida entrando pelas frestas da janela. O ar ainda estava frio,
e o cheiro de mofo era mais forte pela umidade da madrugada. Os três ainda dormiam, o bebê, Guilherme, enroscado em uma manta que eu deixara sobre ele, Inês, deitada com a cabeça no colo do irmão mais velho, Martim, que já estava acordado e me observava em silêncio. Bom dia, Martim, sussurrei, tentando mostrar que não era ameaça. Eu trouxe mais comida. Quer ajudar? Ele não respondeu, mas levantou-se com lentidão e me seguiu até a mochila. Ofereci uma maçã e ele aceitou. Inês acordou pouco depois e sorriu tímido ao me ver. Guilherme só esticou os braços em minha direção. Algo naquela cena me atravessava por dentro. Como crianças tão pequenas conseguiam sobreviver sozinhas ali? A vila mais próxima estava a 2 quilômetros de caminhada. Nenhum adulto por perto. Nenhum som de vida ao redor. Decidi não envolver a polícia, ainda não. Eles pareciam aterrorizados à simples ideia de serem levados embora. Não confiavam em mim, mas confiavam ainda menos no mundo lá fora. Permaneci com eles por algumas horas, até que decidi explorar mais o castelo em busca de respostas. O segundo andar ainda estava razoavelmente conservado. Encontrei uma biblioteca empoeirada, e entre livros rasgados e móveis cobertos por lençóis, descobri uma gaveta entreaberta com papéis antigos. Um nome aparecia repetidas vezes, Salvador Prado. O sobrenome Prado era o mesmo do castelo. Continuei lendo. Entre cartas e contas bancárias antigas, havia uma certidão de nascimento, Martim Duarte Prado, filho de Elisa Prado e pai desconhecido. Meu coração disparou. Elisa. O nome não era citado em nenhuma das conversas das crianças, mas agora tudo fazia sentido. Eles eram herdeiros dos antigos donos do castelo. Mas onde estava Elisa? E quem era Salvador? Fechei os olhos por um momento e lembrei da noite anterior. A palavra sussurrada no escuro. Não podia ser coincidência. Voltei para o salão. Martim estava com um pedaço de giz na mão, desenhando no chão. Inês organizava tampinhas de garrafa como se fossem bonecos. Guilherme dormia de novo, tranquilo como se nunca tivesse estado em perigo. Martim, me aproximei devagar, você conhece alguém chamado Salvador? Ele congelou. Os olhos que antes só mostravam cautela agora revelavam algo mais. Medo. Ele vai voltar? Perguntou, pela primeira vez em voz alta. Eu não sei, respondi, honesta. Quem ele é? Ele olhou para Inês, depois para mim. Hesitou. E então disse. Tio. Ele disse que ia voltar, mas já faz muito tempo. Minha garganta secou. Vocês estão aqui desde quando? Martim apenas deu de ombros. Mais tarde, naquela mesma tarde, fui até a vila de Santa Eulália. No pequeno mercado, puxei conversa com uma senhora chamada de Filomena, que me contou histórias sobre o castelo. Prado? Ah, minha filha, essa família desapareceu. O velho morreu, a filha foi embora com os meninos, e o Salvador, bom, dizem que ele ficou meio perturbado. Sumiu de uma hora para outra. E os meninos? Perguntei, fingindo desconhecimento. Ela fez o sinal da cruz. Ninguém sabe. Alguns dizem que foram mandados para Lisboa. Outros acham que morreram de fome. Essa casa tem má fama. Ninguém chega perto. Voltei ao castelo com uma sensação estranha. Mistura de dor e raiva. Aqueles três estavam vivos, bem ali, e ninguém parecia se importar. Ao anoitecer, levei travesseiros, lençóis, velas e mais comida. Transformei o antigo salão em um abrigo improvisado.
E naquela noite, depois de deitá-los, sentei perto da lareira com uma caneta na mão e anotei uma frase que não saía da minha mente. Eles foram esquecidos pelo mundo. Mas eu não vou esquecê-los. Foi quando ouvi um som. Não era o vento. Não era o rangido de madeira. Era um motor. Levantei devagar, fui até a porta da frente e vi os faróis de um carro se aproximando. Me escondi atrás de uma das janelas e espiei. Um homem desceu. Alto, barba por fazer, casaco escuro. Ele andava devagar, como se conhecesse cada pedra daquele lugar. Parou diante da porta. E usou uma chave para abri-la. Meu coração disparou. Salvador tinha voltado. Me escondi atrás da porta semiaberta do salão principal, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo castelo. O homem alto que havia saído do carro olhava ao redor com passos lentos, mas seguros, como se cada canto daquela construção fizesse parte da sua memória. Ele entrou. Não forçou a porta. Tinha a chave. Segurei a respiração. Estava escuro, exceto por algumas velas acesas que eu havia deixado. Ele viu a luz fraca e caminhou em direção a ela. Ouvi seus passos ecoarem pelo corredor. Peguei um pedaço de ferro velho que encontrei ao lado da parede, só por precaução. Mas então... Martim? A voz dele era rouca, baixa. Inês? Guilherme. Meu corpo congelou. Ele conhecia os nomes. A reação veio antes do pensamento. Corri até ele e me coloquei na frente, como se pudesse proteger as crianças sozinha. Quem é você? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele parou, surpreso, levantando as mãos em um gesto de calma. Sou Salvador. Salvador Prado. Esse lugar era da minha família. Meu estômago afundou. Então era ele. Eles estão aqui? Ele perguntou, olhando além de mim, procurando pelos rostos conhecidos. Como você sabe sobre eles? Porque eles são meus sobrinhos. Conversamos naquela noite, sentados em frente à lareira. As crianças estavam acordadas, mas escondidas atrás de mim, especialmente Martim, que olhava para o homem com uma mistura de medo e raiva silenciosa. Salvador parecia cansado, mais velho do que realmente era. Tinha rugas nos olhos, mas não era velho. Talvez 30 e poucos anos. Minha irmã, Elisa, sumiu com eles há quase 2 anos. Ninguém sabia onde estavam. A polícia arquivou o caso. Eu procurei, até perder tudo. Família, emprego, reputação. E como você sabia que estavam aqui? Eu recebi uma carta anônima há alguns dias. Apenas dizia, volte ao castelo. Eles ainda esperam por você. Eu nem tinha certeza se era verdade, mas algo me puxou para cá. Martim, do outro lado do salão, finalmente se levantou e caminhou até nós. Parou a 1 metro do homem e falou. Por que demorou tanto? Salvador pareceu quebrar por dentro. Me perdoa, Martim. Eu nunca parei de procurar. Martim assentiu devagar, mas o perdão não veio de imediato. Era cedo demais. Havia feridas. Naquela noite, Salvador dormiu no canto oposto do salão, como um estranho tentando reconquistar algo perdido. Eu também quase não dormi. 1000 perguntas giravam na minha cabeça. Onde estava Elisa? Por que abandonou os filhos? Quem enviou a carta? E por que as crianças estavam escondidas justamente ali, sem comida, sem apoio, sem ninguém? No dia seguinte, Salvador levou as crianças para passear pelo jardim murado do castelo. O sol apareceu pela primeira vez em dias,
como se iluminasse uma esperança frágil. Inês sorriu quando ele a carregou nos ombros. Guilherme riu quando Salvador o girou no ar. Apenas Martim continuava sério, observando tudo em silêncio. Enquanto isso, decidi explorar uma parte do castelo que ainda não havia tocado, o porão trancado sob a capela. A fechadura antiga estava emperrada, mas consegui forçá-la com a ajuda de uma barra de ferro. Lá dentro, o cheiro era forte. Era um depósito, mas com uma parte separada por grades de ferro. Me aproximei com cuidado. Havia um colchão velho, brinquedos infantis, e, o que me fez arrepiar inteira, uma boneca com o nome Inês bordado no vestido. Ali, as crianças haviam estado antes. Eram mantidas ali. Como prisioneiras. Saí às pressas, com o coração disparado. Havia algo mais sombrio naquela história do que Salvador havia contado. À tarde, o confrontei. Você sabia que elas estavam trancadas ali no porão? O rosto dele empalideceu. Não. Então alguém as prendeu lá. E não foi só abandono. Isso foi sequestro. Quem faria isso? Ele balançou a cabeça, perdido. Elisa. Não, que interrompi. Nenhuma mãe faria isso. Pelo menos não sozinha. Salvador me encarou por longos segundos. Seus olhos pareciam vasculhar memórias antigas, até que sussurrou. Há alguém que teria motivos. Quem? Ele hesitou. Depois respondeu. O advogado da família. Dr. Álvaro Candeias. Quando meu pai morreu, foi ele quem assumiu tudo. Ele nunca confiou em Elisa. Dizia que ela era instável. Mas, talvez fosse ele que quisesse afastá-la. Ficar com a herança. As peças começavam a se encaixar. E o castelo, aquele lugar silencioso e isolado, era o esconderijo perfeito. Ou a prisão perfeita. Naquela noite, deitada ao lado de Inês e Guilherme, escrevi em meu caderno. Se existe verdade neste lugar, ela está enterrada entre as pedras. Mas não por muito tempo. E, no silêncio profundo da madrugada, ouvi novamente aquele sussurro que já não me assustava, mas me guiava. Procure no cofre. A madrugada parecia mais longa naquele castelo antigo e silencioso. A luz fraca da vela tremeluzia enquanto eu folheava as páginas do caderno, tentando organizar tudo o que havia descoberto até agora. O sussurro insistente de procure no cofre ecoava em minha mente, um convite para desenterrar segredos que muitos queriam esconder. Salvador, falei baixo, na manhã seguinte, quando ele apareceu na cozinha improvisada, sabe de algum cofre por aqui? Algum lugar onde guardavam documentos importantes? Ele franziu a testa, pensativo. Meu pai era muito cuidadoso com os papéis da família. Havia um cofre no escritório dele, mas está trancado há anos. Acho que só Álvaro tem a chave. Álvaro Candeias, o advogado? Perguntei, tentando disfarçar a inquietação na voz. Ele assentiu, com uma sombra de raiva. Sim. Desde a morte do meu pai, ele administra tudo. Mas não confio nele. Sempre achei que tinha interesses escusos. Sem perder tempo, decidi que precisávamos ir até o escritório do castelo, um cômodo no segundo andar, com grandes estantes e uma mesa de mogno. Ao abrir a porta, uma mistura de poeira, papel velho e madeira antiga tomou conta do ambiente. No canto, um cofre metálico escondido atrás de um armário antigo chamou nossa atenção. Esse é o cofre, confirmou Salvador. Tentamos a combinação mais comum, mas nada. Deve ter uma chave, disse ele. E se Álvaro não quiser entregar? Perguntei, tentando não mostrar medo.
Teremos que conseguir de outro jeito, respondeu ele, determinado. Decidimos ir até a vila para confrontar o advogado. A tarde estava quente, e o sol forte iluminava as ruas estreitas de Santa Eulália. No pequeno escritório de Álvaro, uma placa antiga com o nome do advogado nos encarava. Bati à porta, que foi aberta por uma senhora idosa. O doutor Álvaro não está, ela falou, desconfiada. Saiu cedo e não voltou. Podemos esperar? Perguntei, tentando parecer calma. Ela hesitou, mas acenou. Horas se passaram. A tensão crescia. Até que finalmente, um carro preto parou na frente do escritório, e um homem alto, de olhar frio, desceu. Era Álvaro. O que querem? Perguntou, com voz ríspida. Expliquei tudo sobre as crianças, o castelo e o cofre. Ele riu, de forma sombria. Vocês estão perdendo tempo. Nada lá vai ajudar. O passado está enterrado. As crianças estão vivas e merecem saber a verdade, respondi firme. Ele parecia irritado. Elisa era instável. Deixou os filhos aqui para morrer. Foi sua escolha. Eu só administrei o que restou. Salvador quase explodiu. Você mentiu. Gritou. Antes que a situação piorasse, decidi usar uma estratégia diferente. Álvaro, se não nos ajudar, vou procurar a polícia com as provas do castelo. E vou falar com todos na vila. A verdade vai aparecer. Ele hesitou. A chave está no seu escritório, no último gaveteiro da esquerda. Pegamos a chave e voltamos ao castelo. No escritório, Salvador abriu o cofre com mãos trêmulas. Dentro, encontramos documentos, cartas e fotos antigas. Entre elas, uma carta escrita por Elisa, que revelava o motivo do desaparecimento. Se alguém ler isso, por favor, cuide dos meus filhos. Eu não pude protegê-los. Álvaro não é quem dizem. Ele quer a herança para si. Confie em Salvador. As lágrimas começaram a rolar. Agora sabemos o que fazer, disse Salvador. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, começamos a planejar como revelar a verdade para Santa Eulália. Mas, no silêncio do castelo, ouvi um barulho estranho vindo do porão. Com cuidado, desci as escadas. A luz da lanterna tremia, e o cheiro de mofo estava mais forte. No canto, um pequeno objeto brilhava. Peguei e reconheci imediatamente, era um pingente de ouro, com as iniciais EP, Elisa Prado. De repente, um sussurro quase inaudível. Não confie em todos, disse a voz. Meu coração disparou. Quem mais estava no castelo? O perigo ainda estava perto, e nossa busca pela verdade estava longe do fim. O castelo estava silencioso, mas minha mente fervilhava. O pingente com as iniciais EP ainda brilhava em minha mão, como se guardasse uma história pronta para ser desvendada. Sabia que não podia ignorar o aviso sussurrado naquela noite, não confie em todos. No dia seguinte, com Salvador ao meu lado, decidimos investigar mais a fundo a figura de Álvaro Candeias. Para isso, fomos até a Biblioteca Municipal de Santa Eulália. Entre arquivos antigos e jornais amarelados, descobrimos reportagens esquecidas sobre o advogado. Não era apenas um administrador da herança, havia indícios de ações suspeitas, contratos questionáveis, transferências misteriosas e um passado manchado por disputas judiciais. Ele nunca foi confiável, murmurou Salvador, enquanto folheava os papéis. Isso explica por que Elisa desapareceu e as crianças ficaram escondidas. Mas quem teria enviado a carta anônima para Salvador? E qual era o real motivo de tudo isso?
De volta ao castelo, uma visita inesperada quebrou a calmaria. Martim, com seus olhos ainda desconfiados, apareceu com um papel amarrotado. Achei isso no sótão, disse ele, entregando um envelope envelhecido. Abrimos juntos. Era uma carta de Elisa, escrita pouco antes de seu desaparecimento. Se você encontrar esta carta, por favor, não acredite em Álvaro. Ele não é quem parece. Proteja meus filhos com todas as forças. Confie em Salvador, ele é nosso verdadeiro guardião. Meu peito apertou. Elisa tentou nos alertar, mas por quê? O que mais ela sabia? Decidimos então procurar mais pistas no sótão, onde a carta foi encontrada. Entre móveis cobertos por lençóis e caixas empoeiradas, encontramos um baú antigo. Ao abrir, revelamos fotografias, documentos e um diário. No diário, Elisa descrevia sua luta contra Álvaro e o medo crescente por sua família. Contava como ele tentava controlar tudo, até ameaçá-la, e como ela precisou esconder os filhos para protegê-los. Ela foi uma heroína, disse Salvador, emocionado. Lutou até o fim para manter a família segura. No entanto, a última página do diário revelava um segredo ainda mais profundo. Elisa menciona um esconderijo secreto no castelo, um local seguro onde guardou algo que poderia derrubar Álvaro para sempre. Com o coração acelerado, começamos a procurar esse esconderijo. Depois de horas de busca, eu encontrei uma pedra solta na parede da adega. Ao removê-la, revelou-se uma pequena abertura, um compartimento escondido. Lá dentro, havia documentos que provavam a manipulação de Álvaro sobre as propriedades da família e até registros de pagamentos para pessoas desconhecidas. Finalmente, tínhamos as provas que precisávamos. Mas antes que pudéssemos comemorar, uma sombra apareceu na porta da adega. Vocês não deveriam estar aqui, disse uma voz firme. Era Álvaro. Ele segurava uma chave na mão e seus olhos estavam frios como o aço. Achavam que poderiam me derrubar? Riu de forma sombria. Salvador deu um passo à frente. Isso termina aqui, Álvaro. Mas ele simplesmente jogou a chave no chão e saiu pela porta, com um sorriso cruel. Sabíamos que a luta não havia acabado, mas estávamos prontos. Pela primeira vez em muito tempo, as crianças sorriam, confiantes. A verdade estava em nossas mãos, e a justiça, embora lenta, começava a se aproximar. Enquanto a noite caía, olhei para o castelo iluminado pela lua e pensei, ainda há muito para descobrir em Santa Eulália, e nossa história está apenas começando. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.